Vou dar um exemplo aqui de uma carta enquanto isso. Vou pegar uma carta aqui aleatoriamente. E como a gente fala, nada é à toa, né? Então vamos ver que carta que cai. Então vou falar um pouquinho dessa carta enquanto a Priscila vai olhando lá quem está se inscrevendo. Então o que a gente tem aqui? Vou dar um exemplo, né, para vocês começarem a entender um pouquinho sobre o símbolo. Então aqui a gente tem um homem, né, um jovem rapaz, né? E antes de eu falar qualquer coisa, olhem para a carta e veja o que vocês percebem nessa carta. O que chama a atenção nessa carta? Se vocês quiserem escrever aí no compartilhamento. Vem uma pergunta aqui: como o tarô ajuda quando eu estou na dúvida entre duas coisas? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa carta, e essa carta sincronicamente fala muito disso, né? Dessas dúvidas, dessas inquietações. Então, vocês olharam um pouquinho as cartas, então eu vou trazer alguns elementos de observação. Como está o solo dessa carta, né? Então, aqui a gente tem um solo bastante árido, né? E em cima desse moço a gente tem o que a gente chama das fúrias, que tem os cabelos todos de cobra, né? E aqui a gente tem algumas espadas, então mostra toda uma perturbação. As espadas representam o plano da mente. Os cabelos muitas vezes representam também o plano da mente, porque é uma continuação da nossa cabeça. Então aqui você vê que tem toda uma condição de inquietação mental, né? O herói tá todo abordado aí por uma tensão mental, no caso aqui podendo representar culpa, inquietações e perturbações de pensamentos repetitivos, entre outras coisas. E aí a gente pode, nessa ideia, responder um pouco aquela questão da dúvida, né? Quando a gente está em dúvida de alguma coisa, né? Como que o tarô vai ajudar a gente, né? Como eu falei no começo, a gente não vai responder sim ou não diretamente, né? Então, assim, eu tenho a possibilidade de comprar uma casa X ou uma casa Y. Então, o que a gente vai ver no tarô? O que cada uma daquelas casas traz para o consulente, para a pessoa que está fazendo essa pergunta, como potencial, né? Então, tem alguns momentos que uma determinada casa vai trazer mais um potencial de riqueza, de um bom investimento material, de uma boa localização, e de repente uma outra casa vai trazer mais um potencial de uma experiência mais afetiva, mais acolhedora, porque de repente aquela casa tem um jardim que a outra casa não tem, apesar da outra casa ser mais valorizada enquanto patrimônio. Então você vê que a própria escolha, ela vai daquilo que a pessoa está precisando e querendo para a vida dela, porque às vezes uma coisa que a gente pode achar que é bom, mas para aquilo que aquela pessoa quer, para aquela necessidade, uma outra opção se encaixa mais na vida dela. Então, inclusive quando a gente faz a leitura, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que sentir o que a pessoa realmente está trazendo, e as cartas vão mostrando esses potenciais. Por exemplo, hoje eu estava fazendo uma leitura para uma pessoa que estava perguntando se ela devia fazer uma coisa amanhã ou sábado, e aí para o amanhã caiu uma carta, Roda da Fortuna, que está relacionado com mudanças, com o giro da roda, né? Coisas que vão se transformando e sai de uma posição e vai para outra posição. E no sábado apareceu o Imperador, que para uma mudança, o Imperador traria uma coisa mais organizada, mais prática, e na sexta-feira um movimento ainda, algo que está sendo transitório, está se transformando, né? Apesar de a gente olhar e escolher, né, na reflexão o sábado, que seria mais estruturante, mas quando
ela saiu da consulta, ela viu dessa coisa da fase roxa e ela falou, não, eu acho que eu vou optar por fazer ainda amanhã, porque eu não sei se no sábado a coisa vai ficar mais conturbada ainda, né? Então, ok, então aí a gente olhou para aquela carta de novo, a roda, e aí a gente pegou a dica, tá, então vai estar um pouco mais caótico, e de fato sim, porque ainda ela não tinha preparado muito bem a mudança, mas o que a roda traz de símbolo, de ajuda? Você pode ficar no centro enquanto a roda está girando. Então, a dica é, então comece o seu dia se centrando. Se você percebeu que tem alguma coisa ainda que não deu certo, volta lá para o seu centro, porque a roda, né, o ponto central da roda é onde menos gira, onde fica estável na roda. Então, era uma opção a priori, que a gente teria uma opção melhor no imperador, mas diante das mudanças da vida, a gente viu que ela escolheu aquela opção, mas a dica estava lá. Então você vê que é uma coisa tão dinâmica, essa questão do símbolo. Então a gente tem que parar de querer amarrar tudo, deixar tudo trancado, né? Uma coisa muito mais dinâmica, que nem nessa carta, né? O que a gente pode fazer, né, para ir limpando os nossos pensamentos, para ir transformando o nosso padrão mental no dia a dia, que tipo de inquietações são essas. Então a própria carta vai trazendo a dinâmica e vai trazendo as dicas do que a gente pode fazer diante disso, né? Então aqui a gente tem também a própria cor dele, da roupa, que é o branco. O branco representa momentos de quietude, de silêncio. Então, você vê que não é só a imagem, e sim a cor, e sim o tipo de solo. É uma coisa muito rica, né, de dicas. E toda vez que você olha de novo a carta, você vai descobrindo coisas novas, né? Isso que é bacana.